a gente se propõe no título. Então, em algum momento eu acho que a gente dá uma passadinha, aquele toque pelo título. Essa piada já tá cansando, A né? piada. Então, essa piada já deve estar cansando a galera. E a verdade é a seguinte: a gente tá mais de meia hora conversando sobre outros temas, com tudo pronto pra gravar. E é só porque eu queria gravar e tentar evitar um pouquinho a fuga ao tema, que eu não comecei a gravar antes da gente terminar os assuntos que a gente tá falando. E aí eu comecei com essa piada porque eu sabia disso. Ah, é tão bom ver que a gente já tá em sync. Antes de começar, eu gostaria de fazer um grito aí, um marketing para um dos meus amigos, o pessoal da Voraz. Eu tô com uma camiseta agora, apesar de que eu não tô com webcam ligada. A Voraz faz camisetas e moletons com um design bem moderno, puxado um pouco pro lado do skatista. Mas deem uma acessada no Instagram deles, eu vou botar o link na versão de vídeo de YouTube para vocês acessarem o Instagram dele, chamem no privado e peçam um orçamento, que eu não sei agora quanto é que tá. Se eu não tô enganado, eu paguei 100 pila pelo meu moletom, que é um moletom bem bom, um tecido de qualidade. E a camiseta tá 60, tem tamanho de PP até GG. E aí é só encomendar com ele, ele passa os dados, vocês fazem o depósito e ele tá levando para vocês a camiseta ou enviando pelo correio caso vocês não sejam de Porto Alegre. Então, agora que a gente fez esse shout-out, vamos introduzir o tema propriamente dito. Eu Eu coloquei deixo as assim honras como. contigo, já que tu que sugeriu, então vou deixar as honras contigo. Certo. É, o tema que a gente está trazendo é a repressão indireta, a censura indireta que está acontecendo no mundo dos games. Uma das Não só no formas. mundo dos jogos, né? No mundo Mas do a gente vai entretenimento em trazer geral, esse exemplo, é, né? na verdade, isso é uma coisa que está acontecendo, do meu ponto de vista, no entretenimento em geral e na área de jornalismo de uma maneira um pouco mais direta até, eu não diria de forma tão indireta, mas tem a ver então muito com a parte de cancel culture, que é uma coisa que está acontecendo bastante nos Estados Unidos, e uma repressão bastante forte, em especial do ponto de vista da esquerda com opiniões da direita, Sim. porque são a maior parte das causas que a gente vê trazendo esse tipo de comportamento são causas de cunho liberal. E veja bem, gente, aqui eu não estou falando do liberal econômico, tá? Que é algo profundamente de Liberals. direita. Nós estamos falando do liberal cultural. Então, causas LGBT, questões de representatividade. E independente do quanto vocês consideram isso certo ou errado, no momento onde tu tem que incluir temas LGBT, tu tem que incluir questões de representatividade, tu limita a manifestação criativa a um conjunto de temas. Por exemplo, bem ou mal, o grupo LGBT era algo muito escondido e perseguido durante a Idade Média. Logo, vai ser muito difícil tu encontrar personagens abertamente gays dentro de, por exemplo, Assassin's Creed, que se passa na Renascença, um período ligeiramente posterior à Idade Média, mas ainda uma época cuja repressão da igreja ao grupo LGBT era tão grande que daria pena de morte. Então tu tinha sim pessoas que eram suspeitas de serem gays, como por exemplo era o caso de Leonardo da Vinci, mas que tu não tinha algo abertamente dito da parte dele, documentos que mostram ele, que retratam ele com outros homens, ou tivessem relações amorosas com esses outros homens, porque eles se esconderam era uma questão de sobrevivência. Então não seria factível, por exemplo, tu retratar 10, 20% de público LGBT num cast de personagens da Idade Média e da Renascença, porque não
condiz com o retrato demográfico daquele período. E Ali, mesmo hoje é interessante destacar que não há um consenso de qual é o retrato demográfico que a comunidade LGBT representa. Porque alguns falam, nossa, representa 30%, não sei o quê. As pesquisas que fazem levantamentos falam de 5 a 10%. então, até uma coisa que eu achei engraçado, eu queria trazer. A gente está passando, os slides que estamos passando são fragmentos do BAFTA, que é o British Award para jogos, que saiu há pouco tempo. E ele está passando guidelines. E tem uma contradição que eu achei muito engraçada. O BAFTA é o British Academy Film Award. E ele vai ter Obrigado. uma categoria de jogos. Eu É, tava... na academia, na parte nos padrões A, ele começa ali, a distribuição de personagens tem que ser 50-50 por gênero, o que automaticamente parte do pressuposto de que só existem dois gêneros. Ou que tu Então, tá eles fazem primeiro essa divisão. Ah, é ou 50-50, depois eles começam a colocar minorias Então, trans. ou 10% de Foda-se. representação LGBT. E eu só pensei, cara, nessa primeira linha, tu acabou de ofender o T desse grupo. Eu olhei assim. E o que eu vejo que é o mais problemático desse, e que tem outros parecidos, é o seguinte: eles fazem uma redução de que a qualidade narrativa se dá pela representação de minorias ou outros grupos étnicos sociais. Pois é, e tem algumas coisas idiotas nesse mundo, porque é o seguinte, quando tu começa a entrar em alguns mundos de fantasia, pega um mundo muito básico, vamos dizer. Pac-Man, tá? Quando o Né? jogo surgiu, primeira coisa, tu assumiu o gênero do Pac-Man. Ok, o nome te diz uma sugestão. Agora, isso dito, o Pac-Man podia ser uma criatura neutra, tanto que o Miss Na Pac-Man. verdade, eu vou fazer uma de linguista aqui, tá? Ah, Então, perdoai se eu vou me passar um pouquinho. Originalmente, os idiomas eles sempre tiveram 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. E para certo. que o neutro servia? O neutro servia para coisas que não eram sexuadas. Aham. Então, o Pac-Man ele não seria nem masculino nem feminino. O gênero dele é abstraído, ou seja, ele não possui um gênero, não possui sexo. Tu não tem que ficar discutindo o sexo do Pac-Man. Então, e se tu for trazer, e se tu fizer questão de trazer para o contexto moderno, aí eu vou olhar e dizer assim, e se ele simplesmente não, e se ele simplesmente não aceitou ainda o suficiente para mudar os pronomes dele? E ele ainda se sente um pouco mais confortável usando o ele ao invés do ela. Então ele não quis mudar ainda para Pac-Woman. Eu teria uma Então, outra coisa para tipo, comentar, que o português ele não tem pronome neutro. Isso, então, eu sei, na verdade, assim, o português ele tem pronomes neutros. Isto, isso e aquilo. Quando a gente vai olhar o latim ele tem muitas palavras neutras. O inglês ele tem. Então, o problema geral é que toda essa discussão de gênero parte do pressuposto de que não existem pronomes neutros quando existem. Existem palavras que são neutras exatamente por isso. o E problema é aí que eu. o problema é que as pessoas têm com os pronomes neutros do português e do inglês também, é porque os pronomes neutros são usados para objetos, não para pessoas. Sim, mas por quê? Eles são usados Porque para coisas que não. semanticamente eles são feitos para coisas que não têm um gênero. Exatamente. Então, assim, tudo isso depende da ideologia de gênero. E aquela coisa, a Pois é. ideologia de gênero é um negócio assim, que daria uma outra discussão, né? Nem tanto o tópico. Só que o ponto é, hoje em dia, parece haver um esforço para dizer o seguinte: tu não pode não declarar o sexo de uma pessoa ou o seu gênero. Tu precisa declarar, e isto é uma declaração política. Aham. Não é Até uma uma declaração coisa. pessoal. A posição sexual deixou de ser uma posição pessoal e se transformou numa posição política. Ui, ele falou posição sexual, gente, no chat. Uh, Tá, zoeira, desculpa a zoeira, mas eu concordo tudo bem. com o teu ponto.
Mas isso dito, tem uma coisa. Tem um motivo pelo qual eu trouxe o exemplo renascentista, especificamente o Leonardo da Vinci. Na minha Uhum. humilde opinião, exatamente o Leonardo da Vinci em Assassin's Creed 2 foi uma representação muito boa. Por quê? Porque tu pega essa vibe de que ele é homossexual. Mas como nunca é uma questão relevante pra narrativa, nunca foi tratado, nunca foi explicitamente dito. Uhum. Mas eles fizeram questão de esse boato sobre o Leonardo da Vinci fazer parte da representação da personagem. Que pra mim agregou pra caramba. Porque tu fica com aquela pulga atrás da orelha, mas como não é uma questão relevante pra narrativa, tu nunca questiona, entendeu? Tu simplesmente, Sim. tá, ele parece ser gay. Tá, e daí? Tipo, tá, faz parte da retratação do personagem. Eles pegaram o boato e eles decidiram incluir isso na caracterização do personagem. E ficou muito legal, cara. Eu ia fazer Adicionou. um comentário meio agressivo que é assim, doesn't change a fucking thing. Não, e é que tá. O pior de tudo é isso que eu vou dizer. É, mudou. Não mudou na construção, na narrativa, do tipo, tu saber ter a certeza de que Não, ele mas é ou esse não é é, esse ponto. não muda, mas Não ele. muda, não, em termos de tu pensar a narrativa, ok, não muda o núcleo da narrativa, muda alguns elementos acessórios. Então, assim, não é uma questão de, não vai mudar. Não, lógico que vai ter mudanças, mas as mudanças não vão se dar tanto, assim, não vai mudar tanto o que é feito no jogo, esse tipo de coisa. Isso não vai Mas mudar. mudou a caracterização do personagem Isso muda, ok, e mas não tornou muda uma o. caracterização super destacada, porque ele é um coadjuvante muito importante dentro do Sim, aí segundo. tu lembra mais, esse tipo de coisa. Só que Exato. vamos fazer o seguinte, se a Sakura fosse. Na filosofia a gente chama de características acidentais ou essenciais. Então, assim, Uhum. pensa característica totalmente acidental da Sakura. Mudaria alguma coisa nela? Da Sakura, tu fala da Sakura de Naruto, assumo. Como mudar a cor do cabelo dela. Eu acho que não. Tá? Do tipo, tu mudar a cor de cabelo dela pra uma cor que não fosse tão chamativa não ia mudar muita coisa, só que ela ia ser menos característica. Ali- Então, assim, só que isso é o ponto. Então, assim, os acidentes eles servem para caracterizar os personagens. Então, Mas vai tu sabe por mudar que na o cabelo questão. dela é rosa, né? Não. O cabelo dela é Por causa rosa da porque a cor? flor a Ah, flor tá. de Sakura é a cor de rosa, só Ok, isso. não tem nenhum outro motivo especial. Achei que teria um outro motivo Não, é do especial. tipo, é bem óbvio, assim, é bem na cara. Mas uma outra coisa, voltando ao BAFTA especificamente, ele pega um pouco assim do tipo, o lead character, tá? O lead character tem uma questão de representatividade, não necessariamente torna a narrativa boa. Isso é uma outra coisa que eu acho que vale mencionar. Uhum. Tipo, a Abby, por exemplo, eu acho que a Abby é trans em Last of Us 2. Se ela não for trans, ela é pelo menos uma pessoa fisicamente diferente da média das mulheres. Então, do tipo, Uhum. enquanto existem mulheres fisiculturistas que vão ter corpos muito parecidos com o dela, vocês têm que concordar que do mesmo jeito que aquele não é o corpo médio de uma mulher, o corpo médio de um fisiculturista masculino não é o corpo médio de um homem normal. Então, esse é meu ponto. Um fisiculturista, ele tem um corpo diferenciado tanto no lado masculino quanto no lado feminino. E vou assumir aqui, eu não joguei o jogo, vou assumir aqui que a Abby seja trans. Se esse for o caso, e pelo que eu entendi, eu li em algum lugar que ela de fato toma testosterona, que é bomba, gente. Vamos ser honestos. Tu Uhum. tomar dose de testosterona vai aumentar a tua quantidade de massa muscular, e isso faz parte. Tanto que é ilegal tomar suplemento de testosterona se tu é esportista. Exatamente. E isso para ambos os gêneros, viu, gente? Não é só pra mulher, viu? Só Aliás, pra todo mundo. antes do tipo, isso é pra todo mundo. Os homens têm uma quantidade esperada de testosterona no sangue. Se ele exceder essa quantidade, independente de ser de forma natural ou não, ele não pode competir.
E isso tem uma questão que a Ana Paula Volley comenta, que a Ana Paula Volley ela é contra que homens que fazem cirurgia para virar mulher possam participar em competições femininas. Por quê? Porque a dosagem de hormônio que os homens vão ter é superior à das mulheres, a tal ponto que algumas mulheres seriam reprovadas por doping quando os trans Se são tivessem o mesmo aprovados. nível de testosterona dela. Exato. Então, assim, ou seja, tu tá criando uma brecha na regra por uma questão política. Exato. Mas o que eu queria trazer é, vamos dizer que sim, que o personagem dela seja trans. O simples fato dela ser trans torna a narrativa política? Sim. Na minha humilde opinião, se ela ser trans foi um foco da tua narrativa, tu tá trazendo assim o teu lado político para discussão. Isso dito, isso torna a narrativa boa ou ruim? Não. Não. Tu não tem como dizer se a narrativa foi boa ou ruim exclusivamente pela tua motivação política, na minha opinião. No momento. A narrativa ser política não torna uma narrativa boa ou ruim. Exato. Tu pode fazer uma boa narrativa política. Prova disso, tem alguns filmes excelentes nesse tema. Por exemplo, A Soma de Todos os Medos. É um filme maravilhoso. Não é nada nerd. Eu gosto de mencionar A Lista de Schindler. A Lista de Schindler. Cara, excelente sugestão. Tá. Ambos são filmes com narrativas políticas. E ambos, na minha opinião, são excelentes filmes. E A Lista de Schindler tem uma coisa que eu acho muito sacana, que ele pega um nazista pra falar de nazismo. Uhum. E no final das contas, tu vê assim, tu se sente afeiçoado por um nazista. Então é um negócio que eu digo assim, os roteiristas quiseram te jogar assim no chinelo. É verdade. E um outro filme com narrativa política, com o mesmo posicionamento, diga-se passagem, que a gente tá dando, que eu particularmente achei chato, mas eu achei chato do tipo, é interessante, vale a pena tu ver uma vez, mas é chato no sentido de que eu não quero ver de novo, entendeu? É um bom filme, mas é um filme que eu não gostei, não me diverti assistindo. A Queda das Últimas Horas de Hitler. Não parei pra ver esse filme. Então, vale a pena, recomendo ver, pelo menos uma vez, mas eu achei um filme meio pesado e eu não gosto de ver ele. Mas é isso que eu tava querendo trazer, gente. Eu tava querendo trazer que narrativas ter motivadores políticos não é um parâmetro bom para determinar a qualidade da narrativa. A qualidade da narrativa deveria ser um parâmetro para saber se uma narrativa é boa ou ruim. Exato. E o problema de tu trazer narrativas com orientações políticas é que tu automaticamente limita qual é o tipo de narrativa que tu vai poder fazer. Então, e aí entra o ponto. O BAFTA ele não está avaliando se a narrativa é boa ou ruim, ele está avaliando se aquela narrativa é politicamente alinhada o suficiente. Pois é, exato. E isso é o tipo de coisa que a gente chama de censura discreta, uma censura indireta. Porque basicamente tu está dizendo que quem não fizer aquele tipo de narrativa não vai receber prêmio, como não vai receber prêmio, não vai ficar famoso, esse tipo de coisa. Então, isso é um processo. A censura, ela não pode ser... É um jeito de tu controlar sobre o que está sendo falado, por isso que é uma censura. Mas não é uma censura no sentido de que tu tá impedindo as pessoas de publicar esse material. Tu só tá reduzindo a visibilidade do material. E tu tá incentivando que outros tipos de materiais sejam publicados. E aí tem que lembrar o seguinte: quando tu tem um incentivo para que algo seja publicado e algo não seja publicado, isso sempre é um grau de censura. Inclusive, isso é algo que se ensina na faculdade de jornalismo, tá? Sim, incentivar determinadas publicações ao invés de outras é sempre uma forma branda e discreta de censura. Isso é ensinado na faculdade de jornalismo sem grandes mistérios. Ainda que alguns jornais façam esse tipo de coisa de forma até bem descarada. No ponto A3, eu queria trazer um ponto bem específico. O ponto A3 fala sobre a main plot do jogo, a história principal do jogo tem que ser uma narrativa sobre grupos pouco representados, ou o jogo deve demonstrar
como a diversidade dentro da maior parte do seu tempo de jogo afeta a narrativa. Gente, vamos lá. Grupos com pouca representatividade. Isso elimina. Na verdade, o que eles queriam dizer aqui, ó, não pode ser branco. Essa é a verdade. Isso E eu elimina tenho uma toda a outra Idade Média colocação. europeia. Eu vou fazer uma outra colocação. Quase toda diversidade em um jogo, ela não tem uma função narrativa tanto quanto uma função de game. Ela tem uma ou se ela tem função narrativa, ela também tem uma função de gameplay. Exemplo barbado de pegar Dragon Age. O fato de tu Então, poder ser um anão não afeta simplesmente a tua narrativa. E afeta a tua narrativa até menos do que as mecânicas de gameplay. eu queria Porque trazer tu não esse pode ser ponto. mago. Eu queria trazer esse ponto. É, de cenários reais, eles eliminaram essencialmente Grécia, tipo, todo cenário grego antigo, todo cenário romano antigo, com exceção do Egito, porque o Uhum, Império Romano se estendeu para o Egito, né? Toda a Idade sim. Média, na Europa pelo menos. Tu pode ir, se tu quiser, fazer um jogo no Oriente. Mas mais importante do que os brancos, eles eliminaram todos os universos fantasiosos. Porque para pensar, elfos, anões, orques, todos esses grupos, tecnicamente não são grupos de baixa representatividade étnica. Sim. Ou seja, tu não tá falando, tu não pode automaticamente teu jogo tá eliminado se tu tiver um universo de fantasia. Tu não pode participar. Ah, Se tu, é cara, aquele tipo de coisa de que para cumprir a agenda política, todas as tuas raças que tu criar alguma coisa, elas têm que obrigatoriamente ser uma metáfora política antes de qualquer outra coisa. E, gente, e tu tem que explicitamente colocar de algum jeito que torne fácil de defender. Ou seja, tu vai ter que ter uma frase idiota no meio do jogo dizendo assim: como a raça não sei das quantas tem nos oprimido. O que. e metáforas de opressão são uma das coisas mais antigas, tá? Inclusive, toda a narrativa do Êxodo é uma narrativa de como um povo se libertou da opressão. Uhum. Cara, assim, ó, essa foi uma que eu olhei e eu disse: gente, tu tem noção da quantidade de pontos legais que tu tá automaticamente eliminando aí, porque tu obrigatoriamente. Tu automaticamente eliminou todos os universos de fantasia. Hum, Pelo simples fato de que, tipo, tu tem. Um dos elfos que eu acho mais legais são os Dark Elves, tá? aham. Só que os Dark Elves geralmente são uma sociedade fechada na maior parte dos universos. Ou de alguma forma eles têm um convívio pacífico com outras raças ao ponto de que eles chegam a quase representar uma nobreza. Olha os Dark Elves É. de World of Warcraft, cara. Os Dark... Então, Cara, eu fiquei olhando, tipo, os Dark Elves, eles não têm absolutamente nada a ver com uma população de raça oprimida, por mais que eles compartilhem certas características físicas com algumas das raças que são oprimidas no nosso mundo. e uma das coisas que eu percebo que parece ser o que a gente pode dizer o verdadeiro motivo pelo qual está fazendo isso é para que sejam criadas outras narrativas de cunho político que sirvam para a narrativa política que eles estão querendo implementar. Então, tu não está querendo propriamente premiar as narrativas que existem, mas tu está querendo que outras sejam criadas para justificar tuas decisões políticas. Tem E uma isso, coisa só de todo. Por favor, isso eu vou ser sincero, não é algo que, nossa, como eles estão fazendo. Gente, isso quase todo mundo fez. acho que de toda essa lista de coisas, tem só um que eu quase que 100% concordo. Que é o Ah, critério de acessibilidade. uhum. O critério de acessibilidade D1 fala sobre tu implementar no jogo legendas, descrições de áudio, escala de texto, funcionalidades de voz, opções de controle para remapping
e sistemas de colorblind e outras coisas desse tipo de acessibilidade. Cara, tudo isso eu acho que são implementações que são muito legais de fazer, porque tu tá essencialmente aumentando as opções para o teu jogador, aumentando o número de países que vai entender bem a tua história e dando opções para pessoas que tenham alguns pequenos problemas fisiológicos que elas não têm como controlar. Por exemplo, text scaling é um bom jeito de tu lidar com pessoas que tenham pequenos problemas de visão. Apesar de que eu ainda acho que a pessoa que tenha miopia ou hipermetropia deve usar óculos sempre quando estiver jogando, porque força o olho e a chance disso aumentar o teu grau é considerável. Ainda assim, é interessante que tu possa mexer na escala de texto das tuas legendas para facilitar um pouco a vida do cara. É claro que tem algumas coisas que são difíceis de fazer, como por exemplo mexer na interface para fazer isso. Mas tem outras que não. Tipo, mexer na quebra de texto e mexer um pouco, tipo, colocar 2, 3 opções de texto, texto pequeno, texto grande, texto médio. Cara, dá um pouco de trabalho? Dá. Mas eu acho que é uma coisa bacana de fazer, entendeu? E em alguma medida, eu até vou fazer um comentário que pode soar meio desrespeitoso, mas é algo que está sendo feito. As Exato. empresas, elas. Gente, não pensem que as empresas são pessoas más, que elas querem criar. Não, gente, as pessoas querem que o máximo. As empresas, elas querem que o máximo possível de jogadores jogue os jogos delas. Elas sabem Exato. que elas não vão conseguir que todo mundo jogue. Então, o que, que elas fazem? Elas vão procurar fazer uma maximização de público. Por exemplo, a gente sabe que não é todo mundo que vai jogar jogo de estratégia. Não importa o Sim. quanto uma empresa queira vender para todo mundo, não é todo mundo que vai jogar. Então, o que, que a empresa faz? Ela tenta maximizar o público de jogos de estratégia. E key mapping é uma coisa que, na minha opinião, ajuda bastante nisso, porque vamos dizer que tu tenha algum tipo de pequena deformação nos dedos, tá? Algum problema de movimento na mão. Tu poder fazer um key mapping que fica mais intuitivo e mais acessível para tua mão é uma opção muito boa para esse jogador. Permite que esse jogador jogue o jogo. Uhum. E para quem não tem absolutamente nenhum tipo de empecilho para acessar o teclado completo, permite que ele faça um key mapping que permita ele jogar de maneira mais dinâmica, acelere. Pode ser que ele simplesmente esteja mais familiarizado, por exemplo, com as teclas de atalho de Age of Empire. E daí ele chega no Warcraft 3 e ele pensa nas funções que cada uma das teclas está executando e faz um remapping que seja mais intuitivo para ele. Ele vai jogar melhor. Uhum. A experiência de jogo dele E, agregou. Essa para mim foi uma das poucas opções que eu li nesse documento inteiro, que eu olhei e achei e disse, não, cara, isso é legal, isso é um negócio que é bacana ter, e vale sim o pessoal ter o esforço, porque só o que tu tá fazendo é expandindo o teu público. e que mapping é algo que também é muito interessante quando tu pensa aquelas pessoas que elas têm um braço a menos, algo nesse Claro, sentido. E, gente, existem os teclados ergonômicos. ergonômicos. Aham, Ergonômicos, eu tenho dificuldade às vezes de falar essa palavra, perdão. sem problema. E basicamente, o que, que são esses teclados? Eles são teclados para pessoas que só têm uma mão, Uhum. coisas do tipo. Se essa pessoa não pode fazer o key mapping, ela tá ferrada. Cara, e eu vou te dizer assim, ó, o pessoal é um troço que nunca funcionou, nunca deu muito sucesso, mas é muito gostoso. Eu achei muito gostoso de usar aquele teclado que ele é quebrado ao meio, sabe? Ah, Que ele sim. se abre num V. Cara, é muito confortável de usar. É um pouco estranho, tu demora um pouquinho pra te acostumar, mas a postura que tu fica com os braços é muito confortável. Ah, voltando especificamente ao documento, o que é engraçado é que do tipo, eu absolutamente concordo. Algumas coisas eu entendo que são difíceis de implementar e eu acho que nem todas são 100% úteis. Tipo, voice chat é um negócio que eu acho que voice chat para jogos online é muito legal. Para jogo single Uhum. player, colocar voice commands, sei lá, eu acho que não vai funcionar muito bem. Mas É, essa é a minha opinião. Eu tive essa experiência com o Hawks 2 e não gostei. eu já vi que algumas empresas elas estão tentando melhorar a parte de implementação de voz nos jogos, porque muitas das experiências que eu vi elas foram terríveis, to say the least. Talvez se a qualidade da implementação melhorar,
talvez funcione. Mas do jeito que tá agora, eu não gostei. Eu tive a experiência e eu achei a experiência bem desagradável. Mas daí, do tipo, quando tu tem um tão bom assim no primeiro momento, e daí o seguinte é uma bosta, que é pensado, focar as suas estratégias de marketing em grupos que não tenham underserved, ele tá chamando. Ou seja, grupos que em geral não consomem. Gente, isso aqui, se eles fizerem, o que vai acontecer? Tu vai ter um grupo, tu vai conquistar talvez meia dúzia de clientes nesse processo. Tu provavelmente vai fazer um marketing que não vai ressoar com o teu público consumidor atual. E esse público talvez não consuma o teu jogo. E no resultado final das contas, tu vai ter perdido o cliente com essa estratégia de marketing. Então, isso é o que muitas empresas fizeram e é o resultado que elas tiveram. Casualmente é o que tá na tela agora. Assim, o que acontece? Gente, a gente vive num mundo em que tu tem internet, tu tem várias coisas. É praticamente impossível alguém chegar e dizer: eu não encontro na internet algo que eu gosto. É. Tá? Eu não tô dizendo que é impossível no sentido assim, não, de que é totalmente possível. Não, é muito difícil. Tá? Pode ser possível que alguém encontre, mas só que olha assim. Então, basicamente, o que tu tá pensando? Tu tá fazendo com que as empresas, ao invés de focar no público que elas sabem que vai dar retorno para elas financeiro, e vamos ser bem direto, não é simplesmente o público que vai dar retorno financeiro, é o público que é o produto que eles estão vendendo. Ao invés de focar nesse público, eles, por motivos políticos, têm que focar num público que não é bem servido porque, eles são coitadinhos. Pois é, e cara, eu vou olhar e dizer assim, ó. Se a ideia aqui é tentar alcançar um público menos privilegiado, eu simplesmente faria uma estratégia de preço. Eu tentaria fazer o quê? Reduz o preço do jogo base e lança 2, 3 expansões, onde o teu main story tá todo no jogo base, e aí tu começa a fazer side stories legais, e do tipo, era pra estar incluso no jogo. Aliás, eu acho que a Nintendo fez isso. O problema é que a Nintendo não fez isso pra baixar o preço. Eles fizeram isso pra roubar, para conseguir grana mesmo. Com Pokémon, tá? Uhum. Eu não sei se tu chegou a jogar. Não, eu tenho certeza que tu não jogou porque tu não tem um Switch. Mas o novo Pokémon saiu uma nova expansão há pouco, né? Que é Uhum. a Ilha da Armadura. E tudo na narrativa da Ilha da Armadura me sugere que ele não foi feito para ser conteúdo endgame. Ele foi feito para ser jogado ao mesmo tempo que tu tá jogando, talvez a partir da segunda ou terceira insígnia do jogo. Ele seria um conteúdo paralelo. Ele é um conteúdo paralelo. Por que eu digo isso? Todos os NPCs do jogo normal, depois que tu derrota o campeão e tu é reconhecido como campeão, começam a interagir contigo e te tratar como campeão. Uhum. Então, tem não todos é meio forte, mas tem uma série de NPCs que quando tu interage com eles, incluindo, por exemplo, a enfermeira Joy ou os vendedores, eles te recebem como campeão. Isso aumenta a imersão do jogo. Tu chega na Ilha da Armadura, nenhum NPC te reconhece. E todos ficam chocados quando tu começa a derrotar todo mundo. Nossa. Exato. Quando tu literalmente chega e faz a limpa no cenário, como quem não quer nada, com um Pokémon, o mínimo que eu espero, tá? É que tu vá olhar e dizer assim. Eu não esperava outra coisa considerando que é o campeão. Ou se tu, no máximo dos máximos, tu dizer alguma coisa tipo, ele é o campeão, mas vencer com essa facilidade eu não esperava. Tu não precisa mudar muito as falas, sabe? Mas pelo menos manter o reconhecimento, já que tu te deu o trabalho de fazer no resto do jogo, teria que ter feito aqui também. Sim. E, cara, quando eu comecei a ver aquilo, eu pensei assim, puta, eles romperam completamente com a imersão. A Ilha da Armadura, eu até vou dizer assim, ó, como DLC, ele dá algumas dentros e dá múltiplas foras. E é o mesmo problema que eu vi com relação ao resto do jogo. Ele é inconsistente, sabe? Ele tem algumas coisas muito boas, algumas coisas muito ruins.
Mas tá, isso não é uma review sobre o último jogo de Pokémon. Vamos voltar ao tema. É. Mas o motivo que eu trouxe isso é, se tu quer focar em acessibilidade de grupos menos privilegiados, na minha humilde opinião, tu poderia ter feito o que a Game Freak fez com Pokémon em quebrar o conteúdo para que a pessoa possa comprar só o jogo base e se divertir, curtir a história. Mas daí tu tem que baixar o preço ao invés de fazer o que a Game Freak fez de dar um jogo com full price. Uhum. Porque eles estão roubando dinheiro mesmo. Eles estão assim, ó, violentos. E aí tu dá essa opção de ter alcance. Aí, claro, do tipo, fazer campanhas de caridade, isso eu acho muito legal, isso é perfeitamente válido. Eu acho que sim, se tu quiser fazer, por exemplo, uma coisa que poderiam fazer e seria legal, é levar numa comunidade mais periférica, fazer um torneio de jogos lá e doar o console no final do troço, doar o console, doar os jogos pro pessoal. Tem que evitar fazer aquelas campanhas de marketing à moda Zuckerberg. Eu não sei o quanto o Norte conhece, mas uma vez me comentaram de que numa favela do Rio de Janeiro, o Facebook ele fez uma ação social. A Tá. ação social consistia em ensinar os usuários da comunidade a serem usuários do Facebook. Por que isso seria uma boa ideia? Tipo, primeira coisa assim, do tipo, isso não é uma campanha de caridade, isso é uma campanha de marketing, como qualquer outra. Aham. Tu, na verdade, tá só usando as minorias pra tentar fazer a tua cara aparecer como sendo bom, sabe? E eu olhei assim, quando me comentaram isso, eu falei, tá, tu quer que eu acredite que isso é uma campanha de marketing? Pois é, só que foi Quer uma que eu, campanha meio não, idiota. que eu acredite que isso é uma campanha social? Eu não vou acreditar. Desculpe se alguém acredita, tá? Porque para mim não é a campanha em que o maior beneficiado vai ser o próprio Facebook. Pois é, eu não entendi. Ele deu o Android, uns Androids pra eles, pelo menos, no Se eu não me processo? engano, foi tablet e era coisa do tipo assim, e você aprende aqui a fazer marketing com Facebook, você aprende a mexer com Facebook. Basicamente, o que aconteceu é que aumentou o número de usuários do Facebook naquela comunidade, passou de 10% para uns 50%. E os gastos com marketing por parte de comunidades que essencialmente não tem muito o que divulgar. Porque vamos ser honestos, o número de patentes em comunidades pobres deve ser ridículo. Na verdade, não é esse o ponto que eu vejo. O Facebook ele ganha em termos de patrocínio. Então, o que ele fez? Ele disse: olha, eu tenho mais usuários aqui, eu posso cobrar mais do pessoal que quer fazer anúncio para essa comunidade específica. Não, mas aí que tá, tu não tá. Eu acho que tem uma maldade pior que vai acontecer. Tu ensina as pessoas a divulgar as postagens, tá? Só que a maioria das pessoas de cunho mais pobre não são empreendedores. Eles não têm negócio Ah, próprio. sim. Logo, eles não Isso têm que estar é. gastando com um anúncio no Facebook para Uhum. ter seguidor. Não me entenda mal, É, assim, ó, do tipo, não é uma questão de do tipo, eles. eu não estou te entendendo mal, eu concordo com o que você está Não falando. tem a ver com. Não, eu me refiro ao pessoal, assim, ó, tipo, gente, se tu é empreendedor, aí tu tem que saber essas coisas. Então, esse é o tipo de coisa que se tu tá fazendo um curso de administração ou de empreendedorismo e tu é de uma comunidade que tu não tem condições de investir grandes quantias em marketing, aí eu concordo. Aí eu acho que sim, tem que ensinar esse tipo de marketing, porque é um tipo de marketing muito barato. Sim. Agora, na média, a esmagadora maioria dos empreendedores vem de famílias extremamente ricas. A Não, classe média também está tendo alguns. Classe tá tendo um média, crescimento agora de empreendedores da classe média, em especial por causa de Instagram e Facebook. Porque tu sim. tem daí como investir em marketing de forma muito barata. O que eles não Quando, contam quando só? a gente, e quando a gente pensa empreendedor pobre, a gente geralmente está falando do seu Zé, que é o dono da venda, tá? Pois é, e Ou do cara que é dono de food truck. aí entra uma outra tecla. O investidor, o pequeno investidor, o pequeno empreendedor deste cunho, o pequeno empreendedor que vai ser dono do barzinho da esquina, dono do mercadinho, esse pequeno empreendedor,
Ele não precisa desse tipo de marketing. Esse marketing tem uma taxa de conversão praticamente nula para ele. Inclusive, assim, eu vou dizer assim, não é só para ele. Pega, por exemplo, eu sei que a gente está divagando um pouco do assunto, mas eu vou fazer a linha para voltar do assunto, tá? Vai lá. Vamos pegar, por exemplo, marketing em YouTube. O que geralmente é feito? As empresas, as grandes empresas, eu até comentei essa semana com o Norwich, que é o marketing que eu chamo de duplamente indireto. A empresa ela vai pagar para uma empresa de publicidade pagar o YouTube para que o YouTube divulgue os anúncios que estão sendo feitos. Uhum. Quem é que detém o controle do valor que está sendo gasto e o retorno que está sendo recebido? A equipe de publicidade? Não, o YouTube. No YouTube, perdão. Ele repassa para a equipe de publicidade valores positivos ou negativos. Ele vai dizer, olha, o dinheiro que vocês estão pagando está sendo bem investido. Ou ele vai dizer assim, não, olha, tá aqui a real, ele não está rendendo muito bem. Vai ser sempre positivo. Ele sempre vai mentir para cima nessa história. Aí vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar, esse exemplo é um exemplo bom, ainda que ele não seja exatamente um exemplo moralmente bom, mas ele ilustra bem o que eu quero dizer. Pega o exemplo de divulgação do Apex. O que a EA fez? Ela pagou para um monte de youtuber, ela pagou para os youtubers jogarem o jogo por um mês. E o jogo saiu do zero até o pico. É perfeito, é uma campanha perfeita em termos de alcance. E aí pensa o seguinte, no máximo, o que a EA fez? Ela pagou uma empresa de publicidade para gerenciar isso. E daí é o marketing que a gente chamaria de indireto unicamente, mas ele seria um marketing direto porque o mediador ele não tem gerência tanto. Tá? Ele não tem tanta gerência. A EA basicamente disse, olha, tu vai fazer isso que a gente tá te mandando. Eles fizeram isso, então. Gente, no Facebook vocês acham que é muito melhor? Não. E aí o que acontece? Pensem agora com o BAFTA, né? O que isso não vai se reverter em termos de publicidade? Pois é. E aí eu tava pensando agora, o BAFTA é o tipo de coisa, se for desse jeito, é o tipo de coisa que não vai converter em venda mesmo pros ganhadores. Porque os ganhadores do BAFTA vão ser simplesmente as pessoas, os jogos que são aclamados pela crítica. É o pessoal que faz. No Brasil tem um termo para isso. É o pessoal que faz filme para evento. Que é aquela coisa, vai ter uma amostra de filmes com base na toda. Ninguém vai assistir o filme. Ninguém vai pagar, ninguém pagaria para ver aquele filme, mas o filme vai ser muito premiado. E aí essa pessoa, que ela vai ser muito premiada, ela um dia vai começar a trabalhar na EA. Nossa, porque ela é muito premiada, então ela deve fazer um bom trabalho. E aí tu vai ver o filme que ela fez, tu olha assim, mas cara, é que nem um. Assim, eu já vi um filme que ele é todo feito no Google Maps. Ok. Bizarro. Qual é o problema de um filme todo feito no Google Maps? As imagens no Google Maps são paradas. Exato, ele não é mais de movimento, então tecnicamente não é um filme. É um slideshow. É um slideshow. Tá. Certo. Mas existem filmes que têm fotos. Existem filmes que têm fotos, mas um filme, por definição, é imagem em movimento. Se a imagem não está em movimento, tu pode estar falando de um slideshow, mas tu não pode estar falando de um filme. Eu queria aproveitar a tua colocação sobre ser um bom exemplo do ponto de vista ilustrativo, mas não do ponto de vista, não necessariamente do ponto de vista ético, para fazer um segue para o outro site que tu me compartilhou. O Epic Games. Eu te compartilhei o BAFTA, te passei o link e tu trouxe esse troço do código de ética, que é um... Que eles estão querendo criar um código de ética universal para os jogos. E, gente, isso... O pior de tudo é o seguinte, ó, vários dos pontos que eles trazem, vários dos guidelines que eles trazem, já estão sendo eu até concordo, e já são implementadas naturalmente. Só que eles estão falando tipo assim, nós queremos... Gente, não é só vocês. É os jogadores que estão querendo muitas dessas coisas, tipo de coisa. É basicamente a ideia de criar um código de ética. Só que aí pensa aquela empresa indie, que geralmente, empresa indie de jogo muitas vezes não é empresa, tá? Ela é uma pessoa ou um grupo de amigos. Ela é um grupo de amigos querendo fazer um jogo ou uma pessoa. Tá? Ela é uma empresa. E aí, qual é o problema que eles estão fazendo? Não, porque a gente vai colocar isso de cima para baixo.
Quando tu tem um grupo querendo impor, é isso, tu tá fazendo um grupo, é de cima para baixo, e não é o que está surgindo naturalmente dos jogadores ou dos desenvolvedores para o mercado. Cara, meu problema maior com isso é que esse código de ética, do jeito que ele está sendo colocado aqui, se for, vamos dizer assim, implementado. O problema sempre de um código de ética é quando ele é montado por um órgão regulador, tá? Ele Mas acaba eu virando noto censura. que Uma coisa é assim, se ele é só guidelines. Se ele é só guidelines, eu como criador indie posso olhar e dizer, te rala. só que geralmente todo código regulador, toda agência fiscalizadora começa com um código regulador que serve só de guidelines. Essa é a minha preocupação, exato. Então eu não diria a minha preocupação, eu diria que é quase uma certeza que depois eles vão querer aplicar multa em quem não fizer do jeito que eles estão dizendo. Então, E algumas aí, coisas eu até concordo, por exemplo, algumas coisas, aliás, eu concordo, mas eu não vejo uma forma de implementar que não vai acabar virando censura. Exemplo, proteção para jogadores online contra discriminação, bullying ou outros comportamentos abusivos. mas isso as empresas já estão fazendo. As empresas já estão fazendo. O problema é o seguinte: quem é este gênio e este. O melhor termo que eu vejo é o termo que eles usam em inglês, paramour. Mas é do tipo, quem é esse mundo, esse indivíduo ideal que tem o domínio de todos a melhor e perfeita sistema de ética do mundo. Cara, Eu posso fazer uma outra nós colocação? dois sentamos pra conversar e a gente começa a discutir às vezes sobre questões de ética e não concordamos. E isso que nós E, temos uma linha de ética muito parecida. e vamos ser bem sinceros, a gente discorda, mas a gente não se mata, né? É verdade? Eu já vi pessoas, eu já vi amizades do tipo assim, não falo mais contigo, terminarem por coisas muito menos Vai graves ser do que muito infantil. algumas das nossas discussões. Sim. Bah. Inclusive é bizarro. Eu tenho pessoas com as quais eu briguei, com as quais eu concordava mais do que eu concordo contigo. Ou assim, do que eu já. Não existe. Existem pessoas que pararam de falar comigo, com as quais eu concordo mais do que eu já concordei alguma vez contigo. Tá? E tipo, eu não tô querendo dizer assim, nossa, não, eu e tu discordamos muito. É sabido isso. Agora, Sim. tem pessoas com as quais eu discordei já muito mais, muito menos, né? Concordei já muito mais, que simplesmente pararam comigo por alguma discussão. Então, isso se chama maturidade. Pois E é. tu comentou de que quem vai regular isso pode acabar. Gente, as empresas já estão censurando jogadores. Exato. A EA lançou Battlefield 5 e, gente, pera, vamos lá. Vamos botar num contexto aqui. Battlefield 5 é um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial. Tu não pode falar Nazi no chat. Ou seja, tu não pode ter uma discussão sobre a história do jogo. Ou então tu pode chegar assim, let's kill the Nazis no chat quando tá começando a partida com os aliados. What? E aqui entre nós, tipo, é o teu time adversário. Fazer o quê? Entendeu? E tipo, ninguém tá levando assim, não, vamos por exemplo, let's kill the Nazis. Ninguém tá chegando a dizer, não, vamos pegar ali um fuzil e sair matando. Não, o pessoal tá falando dentro do jogo. Exato. E outra coisa, ninguém tá falando. Tu tá violando uma das regras do jogo. Eu só quero terminar isso, depois já é aquela coisa. Eu tô meio bruto, vamos interromper na cara do. Tu tá desrespeitando uma das regras do jogo, que é, em alguma medida, tu tem um círculo mágico que separa esse jogo da realidade. E eu tô concordando contigo, na verdade. Outra coisa, tu tá falando do time adversário, tu não tá chamando os jogadores de Nazi. Sim. Isso é uma questão importante, tu poder identificar o time adversário de alguma forma é relevante. E receio para quem tiver um ouvido muito sensível para a palavra Nazi, infelizmente aqui o time adversário são os nazistas. Não é o time vermelho e o time azul como em Team Fortress. Então, no contexto especificamente do cenário desse jogo, faz perfeito sentido o uso dessa palavra. Inclusive, eu não sei o quanto você sabe, mas alguns jogos usam time azul e time vermelho para não falar nazistas e aliados. Uhum.
Aliás, uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque a empresa para qual eu tô trabalhando agora organizou um torneio de CS para fazer a Uhum. confraternização. Foi um caos. Não vou nem entrar Não vou nos entrar, detalhes com não vai relação a entrar isso. no mérito, mas tudo bem. É, Beleza. mas eu acabei descobrindo, porque obviamente daí eu carreguei o jogo pra dar uma olhada. E tu sabia que tu não tem mais como ser por default os terroristas? Tu obrigatoriamente, por default, se tu for jogar um contra bot, por exemplo, tu obrigatoriamente por default será os counter-terrorists. Que massa! Aqui, gente, eu entendi por quê a manifestação. Existiu uma manifestação política contra isso, inclusive. O que eu achei extremamente idiota dos jornalistas que escreveram a matéria, mas ok. Eu só tenho um comentário a fazer. Do ponto de vista de armas, não faz diferença. Então, do ponto de vista de gameplay, não vai fazer diferença. Só que nos jogos originais, as skins disponíveis para os teus personagens eram baseadas em qual é o time que tu está usando. Eu não sei como é que é hoje. Se tem skin, eu sei que tem skin para arma. Mas se tu vamos dizer assim, ó, se tu tem skin pro personagem, ou se tu editou teu personagem de alguma forma, isso é uma coisa que em muito jogo dá pra fazer. Por exemplo, dá pra tu fazer algumas edições bem legais e skin de personagem em Rainbow Six Siege. Excelente jogo, por sinal. Sim. Apesar de que eu confesso que ele é um cash grab violento. Mas ainda assim, eu gostei muito das Acho. mecânicas de destruição de cenário que eles botaram no jogo. A Ubisoft aprendeu bem com a mestre EA. Então, eles Tá? foram bons aluninhos. É, Eu do até ponto. faço uma outra colocação que, assim, isso tu tira um negócio do jogo que é algo que o jogo sempre foi. Que é aquela questão seguinte. Eu vou demorar um pouco mais para explicar do que eu achei que eu levaria, mas enfim. Vai lá, vai lá. Não, perdão. Enfim, o que acontece? Quando eu já vi pessoas que elas jogavam, por exemplo, o CS como terroristas, num sentido de tentar criar uma narrativa de pensar assim, não, vamos ver como é que eu agiria como terrorista. E as pessoas estão tentando escrever não para pensar, eu quero fazer o mocinho da minha história ser um terrorista. Não, eu quero fazer o vilão. Mas eu nunca tive uma experiência. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar. E tu está tirando este elemento do jogo. E isso é uma coisa que, em certo sentido, é complicado. Por quê? Porque tu tá tirando um recurso de imaginação das pessoas. Sim, isso é uma coisa que eu queria entrar agora. Pera, só um pouquinho que eu fiz crack aqui. Entrar, eu não vou te proibir. A parte de game design, tá? Tá. Eles começam a trazer algumas orientações sobre game design que eu tenho alguns problemas. Por exemplo, na parte de user experience, eles estão falando sobre não ter nada. O foco tem que ser divertido. Isso para mim é uma lógica. É um termo muito vago para tu fazer uma orientação. Quem que vai fazer um jogo chato por Pois é, default? tipo. Não, eu E quero existem. fazer. Gente, a maioria das pessoas não é o cara que faz o Get Over It. Sim, e eu entendo o Tá? que eles estão tentando trazer aqui, porque eles trouxeram do tipo. Depois eles explanam um pouquinho mais sobre o tópico. Eles estão falando de usar a parte de game design para evitar que o jogador. Não fazer um troço que faça o jogador fazer consumo indevido de itens. Ou seja, Não fazer um essencialmente cash está grab. falando de não fazer monetização exploratória. Não fazer um cash grab. Beleza, eu entendo isso. Até, por exemplo, uma coisa muito legal, tu não chegou a jogar o PSO 2 ainda. Em Phantasy Star Ainda não. Online 2, ele tem um cassino na nave, só que os jogos do cassino são todos tiltados na tua direção. Num cassino normal, o resultado matemático de todos os jogos, gente, qualquer cassino, é feito para tu perder dinheiro. Eles são todos eles desbalanceados em favor da casa. No PS2, PSO2, eles fizeram o contrário. Eles tiltaram absolutamente todos os jogos da casa a teu favor, com exceção de um jogo
porque esse jogo ele é determinado muito mais pela tua habilidade do que pelo tua sorte. E até um outro jogo Então é que eles justo. botaram ali, eles botaram Black... do tipo, daí é um jogo justo. Se tu aprender a jogar o jogo, tu não tem como perder. Uhum. O único jogo que eu diria que tu tem como perder dinheiro realmente dentro do jogo, porque o cassino usa cassino tickets que tu ganha uma vez por semana, se eu não tenho nada, ou uma vez por dia. Tá. E tu tem como comprar mais com dinheiro pago. Tá. E o único jogo que eu diria que tu tem como perder dinheiro é o jogo de Blackjack. E ainda assim o jogo é tiltado a teu favor. Então tu tem que, vamos dizer assim, ó, tu tem que minimamente saber jogar Blackjack. Blackjack é um jogo que requer uma certa habilidade, né? Que o elemento sorte esteja presente. Não Mas vou. mesmo assim, ó, se tu, como é um gerador aleatório, tu não tem como contar cartas, tá? Sim. Então, no momento em que tu eliminou contar cartas, por melhor que seja o teu jogo de Blackjack, a mesa ainda tá ganhando de ti. Isso Perfeito. dito, o jogo ele é feito da seguinte forma: eles fizeram duas coisas que tiltam a mesa a teu favor. A primeira coisa é que eles aumentaram a IA é obrigada a comprar, mesmo que ela tenha qualquer valor abaixo de 18, se eu não estou enganado. O que significa que com a maior frequência a mesa vai estourar. A segunda coisa, tu tá jogando todo mundo da mesa contra a máquina. Então, se tu for com um grupo de 4 pessoas e sentar na mesa para jogar, se um de vocês ganhar, vocês já saem no lucro. Pois é. Até Então, do porque na tipo, o vida jogo que já tá tu. tiltado a teu favor, de certa forma. Uhum. Não, E isso é o que eu acredito que eles estão tentando se referir aqui. Só que tu percebe como tem um certo limitador. Afinal de contas, tem ele um botou um gap cass... interpretativo. Tu tem um gap interpretativo. Exato. Uma outra E isso é coisa. muito perigoso. Por que tu vir trazer uma regulamentação de cima para baixo é sempre perigoso? Porque tu está basicamente dizendo assim, olha, quem vai dizer o que é tal fulano, quem vai dizer a interpretação é tal fulano, e tu não vai ter tanto controle da população, dos jogadores. Os jogadores vão perder controle, que é a parte de baixo, a parte mais de baixo é sempre os jogadores, em prol de alguém que está, em tese, acima das empresas. É. Desculpa. A outra parte que me preocupou foi uma crítica deles da parte de design à culturalização. Eles inventaram um termo aqui, mas eu estou tentando traduzir o mais direto possível. Ele fala para tu evitar estereótipos. Gente, quem é que já jogou GTA aí? Eu imagino que todo mundo. Não, você sabe para que serve Você sabe qual é o exemplo máximo de estereótipo? Por favor, traga o exemplo, porque eu não sei exatamente o que tu quer dizer. O exemplo máximo de estereótipo é o que todo mundo chama de arquétipo. Então, e Tá? caricaturas. E eu sei aqui, é claro que, por exemplo, eles estão falando de estereótipos culturais, nacionais e étnicos, eles são bem específicos até com relação a isso, Sim. mas os arquétipos de personagens são clichês, são estereótipos. Eu estou falando por arquétipos aqui, por exemplo, o arquétipo do paladino, o arquétipo do guerreiro, e enquanto Do druida, muitas eles vezes, é um sugerem estereótipo. de forma. Eles trazem exemplos que são relativamente claros, essa é uma interpretação perfeitamente razoável. E o arquétipo. Até foi bom tu trazer o exemplo de druida. Porque o druida e o clérigo são arquétipos religiosos. Uhum. Então, E tu aqui tu pode criticar. para pra pensar assim, um exemplo muito simples. Quantas vezes o arquétipo de inquisidor, que Ah, o arquétipo de inquisição, e é sempre assim, eles pegam, ao invés de pegar o exemplo ótimo que se chama, né, uhum. eles pegam um exemplo péssimo. E aí Cara, o exemplo péssimo é transformado na totalidade. Então não existe nenhum inquisidor que fuja ao exemplo péssimo. Todos são o exemplo péssimo. Tu não pode ter um exemplo ótimo. olha E Sacred isso é um 2. problema. O Inquisitor, a história do Inquisitor, o Inquisitor em Sacred 2 é o único personagem que só pode ter a divindade maligna. Puta que pariu. É. E a história dele é obrigatoriamente a história de vilão. Todas Caraca. as. Acho que. Não, minto, tem.
tem uma classe que não é paladino o termo que eles usam, mas essencialmente ele é o paladino da versão de Sacred, que é o outro extremo. E todos os outros tu pode escolher a história. Inclusive, a história do Sork, se tu abrir o Sork e tomar decisões de vilão, eles inclusive te dizem que o teu comportamento parece mais de um inquisitor. Tu é banido da tua escola de magia por ter que tu tá sendo dito que tu tá mais pra um inquisitor do que pra um mago de forma pejorativa. E vejam qual é o nome do jogo: Sacred. Sagrado. Tá? Então, assim. E, gente, assim, ó, vocês podem trazer as críticas que vocês quiserem de inquisitores, más inquisições que ocorreram. E a gente pode discutir em algum momento a questão religiosa, não é o tema hoje. Eu só tô batendo na tecla de como é um estereótipo, e é um estereótipo vilanificado. Que é um exemplo muito simples. A maioria das pessoas não sabe que quase todo o direito moderno ele foi quase totalmente consolidado no período inquisitorial. Eu achei que o direito moderno era de maior influência da justiça romana. Só que aí que tá, quem fez a justiça romana tinha tinha pena, por exemplo, de crucificação. Por que não existe pena de crucificação hoje em dia? Porque a Inquisição eliminou. Então a Inquisição ela remove algumas penas, e aí o que vai ser feito é que na disputa entre clero e nobreza, os reis eles vão querer mais poder, então eles vão resgatar penas do direito romano como fogueira e outras penas de morte. A igreja vai se opor, então vai ter. Mas em termos gerais de processo penal, eles vão se manter muito parecidos e a gente vai ter. Então, assim, sem o que a gente chama de inquisição, a gente não teria o direito penal brando que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, porque ele é pelo menos uma etapa antes do direito penal brasileiro, que ele é de origem mais positivista do que propriamente romana. Mas o direito positivista ele tem a sua matriz romana, então não é assim que ele é uma sucessão. Aproveitando o exemplo de arquétipo, agora me lembrou uma coisa de um jogo que eu estou jogando, tenho jogado recentemente, que é Diablo 3. Cara, o Witch Doctor. Cara, o Witch Doctor todos aqueles personagens são caricatos, de certa forma, no seu design. Mas o Witch Doctor, ele é o clichê do clichê do clichê. Ele é completamente estereotipado, em especial o Witch Doctor masculino. O Witch Doctor feminino, cara, ela é a Halle Berry. Ela é tipo feiticeira tribal, né? Tipo, a Witch Doctor eu achei esquisito, porque... Vou te fazer uma pergunta na boa. Vai lá. Qual é o que geralmente o pessoal quer dizer por caricatura? Pode me dar uma aula, porque eu tô indo pro mundo semântico aqui, então vai lá. Não, só isso. Geralmente caricatura é quando tu pega algum arquétipo, ou, por exemplo, tá fazendo uma caricatura da Hebe ou do Silvio Santos. Tu pega o que o pessoal tem do arquétipo do Silvio Santos. Exagera essa característica. E exagera de forma cômica. Então aí que tá. Nem toda caricatura precisa necessariamente ser cômica. Concordo. Mas o ponto geral é o seguinte: em geral, o pessoal fala como sendo a hipérbole cômica. Isso é o meu ponto. O que propriamente é a caricatura? A caricatura ele tem esse caráter da hipérbole. Então, basicamente, ela é um arquétipo em que tu pega algum elemento dele e tu faz uma hipérbole, e isso tu faz uma caricatura. É por isso que eu já ouvi gente dizendo que tu não tem o arquétipo do inquisidor, tu tem a caricatura do inquisidor. Tá, eu só queria fazer essa ressalva para ajudar. E o ponto que eu vejo nesses textos que a gente está discutindo é que muitas vezes eles não têm essa separação do que é arquétipo e do que é caricatura. Pois é, e eu vejo assim... Eu discordo da necessidade que é a premissa de, por exemplo, ter um código de ética para o desenvolvimento de jogos. Pelo seguinte, gente, talvez... Eu tenho certeza que eu vou ouvir críticas com essa,
Não tuas, mas se alguém no chat cedo ou tarde vai aparecer pra me criticar e me chamar de capitalista. Mas o mercado de jogos é um dos mercados mais funcionais em termos de liberalismo econômico. O Quando mercado o de jogo jogos, é uma merda, as pessoas não compram. sim, o mercado de jogos ele tem funcionado muito bem com a estrutura de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. Pois é, e eu não tô dizendo assim, ó, E que isso funciona para todos os mercados. Eu estou dizendo que pro mercado de jogos funciona surpreendentemente bem. E as eu até práticas faço uma, antiéticas. Vai lá. eu até faço uma adição que eu sei que muitas pessoas não percebem isso, mas esse esforço que tem por códigos de ética, quando tu vai olhar a história da filosofia, tu vai ver quando a moral ela se transforma numa questão política e não numa questão anterior à política. Então, os códigos de ética eles vão começar a surgir porque toda moral é considerada uma ação política e não uma ação anterior à ação política. É. E as Tá? práticas verdadeiramente antiéticas que foram cometidas dentro do mercado tiveram ah, ações tão revoltosas dentro do público ao ponto de que agora a EA está respondendo processo criminal na Europa. Eu posso citar um outro exemplo que é meio bizarro, mas eu quero trazer um ponto assim. Muitas pessoas que criticam o capitalismo foram responsáveis por ações que eles criticam que são do capitalismo. Inclusive, Ah, há registros históricos de que a União Soviética era muito pior em termos de leis trabalhistas e um monte de coisa que eles criticavam no capitalismo americano. então, Tá? cara, agora tu trouxe um negócio, eu lembrei de uma entrevista com o Peterson que é brilhante, em que... Peterson, sem Peterson. Cara, a Ah, gente não, vai ter a que gente... convidar ele pra vir, né? Porque hoje a gente mencionou ele trocentas vezes, né? Por favor. É verdade, antes de começar a call, acho que a gente falou do Jordan Peterson por uns 30 minutos. Mas 25 pelo menos. é que ele tem muita coisa muito legal, né, cara? Mas Sim. tem uma entrevista com ele em que ele traz exatamente sobre como as pessoas que mais pegam no pé com relação a criticar as pessoas como sendo mente fechada, como sendo racista, e fazem essas acusações, geralmente sem embasamento, na verdade estão projetando. Porque elas são. Elas Eu simplesmente acho, mudaram do tipo, ah tá, agora não tem problema ser racista contra esse particular grupo. Ah, então eu vou ser racista contra esse grupo. E e tem uma vou. coisa que eu acho que é do Steven Crowder, que ele, na época que estavam chamando o Trump de racista e não sei o que, ele foi numa manifestação e perguntou assim: você pode me dizer uma frase racista do Trump? Ah, então, cara. Silêncio. Pessoal, não, então por que você disse que ele é racista? Não, porque ele é. Tá, mas então me cita uma frase racista dele. Não, ele é racista. Tá, ok. Aí foi pra machista. Então, assim, Eu acho assim, ó, eu tenho uma frase do Trump que eu diria que é interpretável como racista, se tu considerar os mexicanos como um grupo étnico. tá. E pra mim eles não são um grupo étnico. Pra Eles mim têm o que ser. México ele tem um pouco de miscigenação, sim. Tu tem na verdade diferentes grupos étnicos dentro de uma nação. Eles têm um compartilhamento cultural, isso eu concordo. Mas o grupo étnico que eu poderia dizer vagamente como sendo mexicano são os maias. Que Uhum. eles se estendem por uma. Que o Reino Maia se estende por um pouquinho mais do que só o México. Inclusive entrando no território americano. Mas isso é outro assunto. É. É, E perceba uma coisa. Aí é Mas uma coisa peraí, deixa eu dizer qual é a frase que eu diria que pode ser interpretada como sendo um preconceito do Trump. Build a wall. E sabe que o Obama e o Clinton também disseram? Então, eles também construíram. Aliás, o Obama construiu O o muro. ICE, o muro. Exato. Então, do tipo, sorry. E Se tem o, uma se o coisa. Trump é racista, o Obama também é. E tem uma coisa assim que é interessante, é como essas. Vamos traduzir as coisas em bom português, né? Essas iniciativas, geralmente, elas têm ONGs por trás delas, elas têm outros grupos políticos por trás Uhum, delas. uhum,
E esses grupos políticos, eles têm uma coisa que é muito importante do pessoal perceber. Eles têm uma facilidade de determinar quem é o minoria ou quem não é. Sim. E até aqui, ó, gente, ó, não, até eu quero dar um posicionamento breve. O Trump é racista ou não? Não sei. Eu estou meramente dizendo que esta é uma interpretação viável de algumas das políticas dele. Mas isso é uma interpretação, é o que tu tá acreditando e interpretando a partir do que ele disse. Ele nunca, ele não, ele é muita coisa, ele é desbocado, vou 100% concordar com isso, mas o Trump não é burro. Ele não É, ia falar algo do tipo em público que permitisse explicitamente tu apontar que ele é racista. e tem uma coisa que é muito curiosa sobre racismo, é que o Black Lives Matter pode dizer que qualquer um é racista, mas se eles matarem pessoas brancas, ninguém pode dizer que foi um crime de racismo. Então, isso é uma coisa que eu acho meio idiota, na verdade. Porque. Isso é o ponto Uh, que eu quero dizer quando tu tem ONGs e outros grupos que determinam quem são minorias sociais. Como foi determinado politicamente que o Black Lives Matter é um grupo de minorias, eles não podem ser agentes de racismo, eles só podem ser receptores, eles só podem sofrer racismo, uhum. que é o modo passivo e não o modo ativo da frase. Então, cara, é real. Até acabando entrando nesse tema, me lembrou um outro tema que é tecnicamente um tema nerd, mas é mais voltado em psicologia. E aí eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, são os memes. A guerra de memes. Eu acho que esse é um tema legal para a próxima. Mas como a gente já está em 1 e 10 e Esse é um esse. tema muito divertido, inclusive tive muitas discussões sobre isso na faculdade, porque na época que eu estava na faculdade, no mestrado, tinha muita discussão sobre fake news. E eu vi gente. Ah. Cara, eu vi gente que trouxe para falar de fake news meme. Gente, por que que antes de aliás, encerrando aqui, eu quero dar plantar a sementinha do porquê que eu acho que vale a pena isso ser um tema debatido aqui entre nós. O 4chan, se tu eliminar todas as baixarias, ele tem muita coisa muito nerd. Ele tem muita coisa de anime, ele tem muita coisa de jogos sendo discutido lá. E então, quando um meme surge dentro do 4chan, eu acho sim que é uma plataforma que vale ser debatido como algo nerd. E surgiu um meme muito avacalhado e com um lado político muito interessante, que é o meme do It's Okay to be White. Eu quero muito entrar depois nessa discussão contigo, porque eu quero ver as tuas opiniões, Avalski. Então, gente, eu quero encerrar fazendo um último comentário, já vai que lá, vai tocou esse lá. ponto, que foi um negócio que me pegou assim de como vocês veem, como demonstra que isso não é censura que eles dizem, mas é o que eles vão fazer. A Miss Bikini britânica, ela teve o título removido porque ela postou no Twitter dela All Lives Matter. Ah, isso é outro meme, de certa forma. Aliás, Ou isso é um seja, meme não no sentido de internet, mas isso é um meme no sentido de memificação, né? ou seja, do tipo assim, ok, Black Lives Matter é uma questão social. Mas se alguém diz All Lives Matter, não, tá sendo racista, que não sei o quê. Uhum. Então tá, gente. A minha colocação final é que uma série de campanhas dessa parte de ética, principalmente, são coisas que naturalmente já estavam sendo implementadas pela preocupação e, às vezes, a preocupação da empresa com conservar os seus jogadores. Por exemplo, incentivar o jogador a fazer alguns breaks, que nem tem o Rest System em World of Warcraft. Ele, que inclusive está na parte desse troço de ética, não precisou tu ter um conselho de ética para solicitar isso. Bastou simplesmente o quê? Algumas pessoas estavam jogando tempo demais, isso estava gerando complicações de saúde e é do interesse da empresa que a pessoa tenha uma saúde razoável. Porque se a pessoa tiver uma saúde razoável, ela vai jogar por mais tempo, ela vai consumir por mais tempo o Jogador produto. morto não joga.
Jogador morto não joga, exato. Então, eu peguei aqui um exemplo extremo. Por quê? Porque tá, inclusive, nesse troço, e eu vou colocar os links na versão do YouTube. Porque esse exemplo me mostra que aqui, neste mercado específico, o livre mercado funcionou. Neste mercado específico, os gamers estão se unindo para garantir que a demanda tenha força para bater de frente com a oferta. E eu vou fazer uma outra adição, que muitos jogadores eles estão saindo da parte de demanda e entrando para a parte de oferta. Também tem isso. E essas pessoas, quando elas passam para o mundo de oferta, ou seja, eles são produtores de jogos, desenvolvedores de jogos, essas pessoas vão entrar primeiro no mercado indie. Essas pessoas precisam de liberdade para expressar suas ideias. E mercado indie é um mercado que está crescendo. Já tem pesquisas Exato. que mostram que o grande faturamento dos jogos ele não se dá mais no mercado AAA, se dá no mercado indie. E é por isso que muitas empresas grandes elas estão investindo em indies. Elas não estão investindo em AAAs, elas estão investindo em indies. Incentivar o desenvolvimento, fazer game jam. Cara, aliás, isso é uma coisa que eu quero muito participar uma vez contigo e eu acho que a gente pode fazer um dia uma transmissão full time, assim, a gente tirar um fim de semana para participar de uma game jam e transmitir o tempo inteiro. Eu acho que vai ser muito legal. Só tem que ver se o pessoal vai permitir transmitir a Game Jam, porque às vezes eles não permitem. Às vezes o pessoal da Game Jam não permite, mas eu sei que o Twitch permite. Mas isso é uma preocupação para outro momento. Obrigado a todos por assistir, continuem lutando, gente. E de novo, como eu já disse, votem com a sua carteira, é isso que eu digo, é isso que eu tô me referindo com continuem lutando. Continuem lutando, porque enquanto vocês continuarem lutando, esse tipo de coisa não vai ser necessário. Nós, por si só, conseguiremos regular esse mercado. Pois é. A Valsky? Não tem nenhum. Eu já fiz tantas considerações finais. A gente falou de consideração final e rolou mais uns 5 minutos, quase 15. Então, tipo, vamos só encerrar, né? Grande abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Mas...